Entramos na mostra agora. Você separou algumas dicas, coisas, filmes que você já viu e que gostou bastante. Enfim, vamos falar sobre a Mostra de Cinema de São Paulo que está rolando. Inclusive, acredito que alguns desses filmes que você traz para a gente, o pessoal ainda consegue ver, né? Até o dia 30, provavelmente, o Zanin. Então, assim, anota Olha, aí. consultem sempre a programação da mostra. Eu vou dar mais uma vez o site da mostra, é 48, número 48.mostra.org. 48, que é a 48ª mostra. 48.mostra.org. Lá tem toda a informação da programação, dos horários dos filmes e tudo mais. Basta entrar, você pode entrar pelo título do filme, pelo diretor, você encontra lá a sala em que ele está sendo exibido, ou se os horários já estão esgotados. Também tem isso também. A mostra é uma maratona para ninguém botar defeito, né? E às vezes é muito difícil você encontrar ingresso dos filmes, sobretudo os filmes mais badalados. Mas tem que torcer, inclusive, para se esses filmes não tiverem mais ingressos disponíveis, que eles vão para a chamada repescagem, que é algo que acontece depois da mostra. A mostra oficialmente ela termina dia 30. Eu vou falar pelo fim, para depois falar do filme. A mostra termina dia 30 e a mostra marcou um golaço esse ano para o encerramento, que é a exibição do filme Megalópolis, do Francis Ford Coppola, o grande diretor dos Chefões, de várias obras-primas do cinema, né, do alto dos seus 85 anos, e que faz esse filme aí, que é absolutamente polêmico. Eu estou curiosíssimo, esse filme vai fechar a Mostra de Cinema de São Paulo, com a presença do diretor, que vem a São Paulo, ele vai estar aqui com a gente, né? Então vai ser um fechamento, um encerramento de mostra glorioso. Mas depois do encerramento, existe a repescagem, que foram os filmes mais procurados e que muitos deles são reprisados em outros horários alternativos, né? Em geral, a repescagem é feita no Cine Sesc. Esse ano eu não sei onde é que vai ser feito, mas em geral é no Cine Sesc, dura mais uma semana, 10 dias aí, então tem um rescaldo de mostra. Mas fiquem atentos a esses filmes. Eu vou falar de alguns filmes que eu gostei muito. Não todos, porque senão a gente ficaria o resto do programa e não daria tempo. O que eu mais gostei, Thalita, é um filme italiano chamado Vermílio, de uma diretora chamada Mara Del Pero. E é um filme de uma diretora jovem. Eu não conhecia essa diretora e fiquei absolutamente impressionado pelo filme, pela beleza do filme, pela profundidade do filme. Vermílio não quer dizer vermelho em italiano, não. Vermílio é o nome de uma pequena cidade alpina, nos Alpes, nas montanhas, né? Uma pequena cidade. E a história se passa no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O que a gente tem é uma família, pai, mãe e 7 filhos, né? E numa vida assim de um país que está se reconstruindo no após-guerra. E uma das filhas acaba se namorando de uma pessoa que vem de fora dessa comunidade, que é um soldado italiano, siciliano, que é um desertor. E ele pede essa moça em casamento e eles se casam. E depois acontece uma coisa, que isso não vou contar porque é spoiler, né? Em que ele precisa voltar para a Sicília para resolver alguns assuntos pendentes da vida dele, uma guerra terminada. E ele nunca mais aparece, não se sabe o que aconteceu com ele, né? E aí essa moça vai tentar investigar, vai saber o que aconteceu com o marido. É um filme de uma delicadeza muito grande, mas também ele entra na estrutura familiar patriarcal italiana, assim, com uma visão assim muito lúcida, muito clara, muito forte. É um filme assim de pegada feminista, sem discurso, mas que mostra os limites e os males da sociedade patriarcal em sociedades em que ela é vigente, como era na Itália até hoje, é bom que se diga, mas principalmente na época nós estamos falando aqui dos anos 40, né, nos anos 40, e que é um país
tanto em reconstrução dos desastres da guerra, quanto da própria sociedade que se reorganiza. É um filme muito bonito, muito interessante. Ótimo, legal. Vermelho, então tá aí, e a gente já colocou também o site para vocês, 48 ponto mostra. Enfim, estava aqui até agora, mas para vocês entrarem então e dar uma olhada se tem ainda exibição desses filmes. O próximo é da Romei. Você já chegou a falar sobre ele por aqui, eu acho. Eu falei só de passagem. Quando eu falei, Thalita, eu falei porque ele é um filme que veio com uma força muito grande, porque inclusive ele foi vencedor do Festival de Berlim, que é outro dos três festivais mais importantes. Mas eu, quando falei, eu não tinha visto o filme. Então eu fui com muita expectativa para ver esse filme. É de uma diretora de origem senegalesa, mas francesa, chamada Mati Diop. E esse filme é sobre o roubo das obras de arte de um país no período colonial. No caso, o Benin, né, que recebe de volta da França 26 obras de arte roubadas durante o período em que esse país, que nem existia na época, era o reino tal, era uma colônia francesa. E o interessantíssimo é o seguinte, tem várias coisas interessantes nesse filme. A gente começa a ver essas obras serem empacotadas, transferidas de museus franceses para viajarem para o seu país de origem, para a sua cultura de origem, da qual foram retiradas, né, no século passado, no século retrasado, na verdade. E a gente vê uma grande discussão que é feita na Universidade do Benin por estudantes sobre o significado desse retorno das obras de arte. Né? É uma discussão assim muito lúcida, muito interessante e muito multifacetada, porque não existem opiniões unânimes sobre isso. Por exemplo, um estudante diz o seguinte: estão devolvendo 26 obras de arte. Ótimo, é muito bom. Só que foram furtadas, calcula-se, 7.000 obras de arte. Né? Então, o que significa? Isso é uma gota no oceano. Né? É apenas um outro fala. Isso é apenas um gesto do Macron, do presidente francês, Emmanuel Macron, que está tendo dificuldades políticas dentro do seu país, está vivendo um governo de coabitação, né? O primeiro-ministro de um partido e ele de outro, e quer dar agora uma de humanista, de sensível às questões decoloniais, então faz esse gesto que não tem, na verdade, muita significação. E outros estudantes se contrapõem, falam, não, é pouco mesmo, mas é um primeiro passo, tem um valor simbólico muito grande, porque para nós é uma devolução, mesmo que parcial, daquilo que nos pertence historicamente e culturalmente. E tem um outro detalhe muito interessante, aí um recurso ficcional que ela usa e que dá todo um charme e toda uma coisa muito especial mesmo ao filme, que ela dá a voz às obras de arte. Uma das obras de arte começa a comentar da emoção dela de voltar ao país de origem dela, da qual ela foi separada durante mais de 100 anos. É muito legal esse documentário. Achei uma obra barata, achei assim que foi um grande, sem ter visto os outros concorrentes que ele tinha no Festival de Berlim, mas acho que foi um grande acerto do festival, não apenas de dar o prêmio principal, o Urso de Ouro, para um filme de alta qualidade, um documentário, mas que levanta uma questão que é absolutamente premente hoje em dia, principalmente na Europa, né, que são países que foram países colonizadores, do tratamento que eles têm tratamento de reparação, de responsabilidade que eles têm perante as ex-colônias que eles exploraram tanto, inclusive do ponto de vista artístico e cultural, como é o caso aí. Muito legal esse documentário. Sobre esses dois, eu tinha lido seu texto no Estadão e que também está delicioso, né? É muito bacana, realmente, Obrigado. muito bom. É. Vamos para Levados pelas Marés, um filme chinês. Conta pra gente. Olha, esse filme chinês é de um cara que eu sou fã dele total, que é um diretor chamado Jia Zhang, que ele já esteve até aqui no Brasil, porque o nosso diretor, o Walter Salles,
que é o diretor daquele filme esperadíssimo, Ainda Estou Aqui, que entra em cartaz dia 7 aí, vamos falar depois dele, mas ele fez, o Walter Salles, em companhia de um crítico francês, que é o Jean-Michel Frodon, fez um documentário sobre o Gia Zanquet. Para o Walter, o Gia Zanquet é o grande diretor contemporâneo, jovem ainda, e faz uns filmes absolutamente extraordinários. E ele, nesse filme aqui, Levado pelas Marés, que é um filme que eu achei, talvez, entre os 2 ou 3 melhores que eu vi durante toda a mostra. Olha, eu já vi 35 filmes, hein? Não, já estou mais ou menos atualizado do panorama internacional. E é um dos 3 meus preferidos, né? Ele volta a um lugar da China que ele já tinha focalizado num filme dele premiadíssimo, que é a barragem das Três Gargantas, que é uma barragem enorme, uma hidroelétrica enorme da China, e que mergulhou, abriu um lago artificial para a barragem, e que encobriu várias cidades. E fez uma transformação muito grande, um transtorno muito grande para as populações locais que tiveram que ser deslocadas. E ele volta a essa questão através de um casal, são dois, um homem e uma mulher, que foram separados nesse processo, né? E acabaram vivendo separados, e agora a mulher tenta se reencontrar com o marido, quer dizer, é o lado ficcional de uma história de grande repercussão social na China, né? Que é o que a gente chama do preço do progresso. Talvez essa barragem realmente tenha sido necessária para a China, né? Que demanda pela população imensa que tem, demanda uma grande quantidade de energia elétrica, tal, né? Mas dos impactos que isso causou na população. Então você tem esse lado, Thalita, que é um lado meio documental de examinar o impacto do chamado progresso sobre a vida das pessoas que estão vivendo suas existências tranquilamente nas cidades onde nasceram, onde se estabeleceram, onde trabalham e onde têm suas relações de amizade, de amor, etc. E, por outro lado, as necessidades do próprio país. Isso aí vem do pacote desse filme, vem embrulhado toda essa discussão, que é uma discussão bastante complexa, que tem muitas vertentes. Mas a opção do Gia Zanquet é sempre focalizar pelo lado humano, pelo custo humano dessas grandes obras e dessa grande transformação social sofrida pela China nas últimas décadas. É muito legal esse filme e espetacularmente bem filmado. Esse cara é um grande diretor, grande diretor. Vale a pena Nossa, conhecer a obra dele. sabe, Zanin, que toda sexta eu te escuto aqui falando sobre os filmes e eu confesso que eu consigo assistir muitos poucos filmes que você traz. Mas tem um que fica aqui pendurado no meu WhatsApp, que eu deixei fixado, que eu tenho muita vontade de assistir, que é esse outro dele que chama Amor Até as Cinzas, não é? E eu lembro de você ter falado pra gente sobre esse filme e me marcou tanto. Você falando, eu nem assisti o filme, mas eu lembro de você ter falado com tanta paixão sobre esse filme que me marcou e tá aqui que eu preciso assistir. Até hoje eu não consegui, mas quero. Esse e outros filmes dele, Thalita, é um diretor apaixonante mesmo, sabe? É um Puxa. diretor, assim, totalmente fora da linha de normalidade do cinema que a gente tem. Então eu sempre espero Legal. com muita curiosidade, com muita vontade de ver assim os filmes dele. E esse aqui não me decepcionou de jeito nenhum. Esse aqui é um outro grande filme dele. É um diretor fora de série. É bom ver.